Voltamos a ver o professor José Maria na nossa escola. O professor José Maria Carreiro é professor de emissão definitiva da nossa escola, do quadro de... Esta página que vocês estão a ver aqui projetada é uma página que foi feita enquanto eu estava a dar aulas cá, uma disciplina de literaturas de língua portuguesa. Na altura não havia manual escolar e ainda não há manual escolar para essa disciplina, então eu tive necessidade de ir colocando na internet muito do material que eu fui fazendo ao longo do ano e, portanto, o que está aqui naquela coluna da vossa esquerda são as várias literaturas dos países de língua portuguesa: Brasil, Moçambique, Angola, São Tomé, Cabo Verde, Guiné-Bissau, enfim, esses países, Timor também, esses países onde há autores que escrevem em língua portuguesa. Como eu estava a dizer, como não havia manual, então tive necessidade de colocar o manual online. E digamos que o que temos aqui é esse manual que eu utilizei com os meus alunos da altura. De alguma maneira, aquilo que eu vou falar hoje, não é um reflexo dessa investigação que eu fiz, não é, para essa disciplina, mas também daquilo que eu fui lendo e daquilo que eu aprendi na faculdade, uma vez que o meu curso tem a ver exatamente com as literaturas de língua portuguesa, não só a portuguesa, mas também as estrangeiras. Vocês devem reconhecer algumas caras ali, pelo menos na primeira fila de cima temos o Camões, não é? A seguir o Fernando Pessoa. O que está a seguir, como é que se chama? Alguém sabe? É um escritor moçambicano. Mia Couto. Já leram alguma coisa do Mia Couto? Ele tem uma escrita muito interessante, que vocês mais dia, menos dia, hão de ler nas vossas aulas. E depois temos a Natália Correia, entre outros. Então, eu vou falar da literatura que está relacionada com os africanos. E antes de começar com a literatura africana propriamente dita, eu vou começar por falar da literatura portuguesa, nomeadamente a literatura colonial, porque é essa que envolve mais diretamente o assunto que eu vou tratar agora. Ora, na literatura colonial, o homem branco normalmente é elevado à categoria de herói mítico, não é? O sacrificado, o desbravador das terras selvagens. Portanto, era aquele que levava a cultura europeia para aqueles considerados selvagens. Era essa a perspectiva que acontece e que nós podemos ler na literatura colonial portuguesa da altura. Por exemplo, temos esta frase do Manuel Pinheiro Chagas, do século XIX, que diz que o único país que pode explorar seriamente a África é Portugal. E temos ali o padrão dos descobrimentos a mostrar exatamente esta vocação dos portugueses, não é? Que nós estudamos nas escolas, inclusivamente. Esta perspectiva que aqui está, não é, completa-se também com outra ideia de que o negro é considerado inferior. Por exemplo, o Henrique Galvão diz que, portanto, no início do século XX, diz que, ao referir-se aos negros, diz que a sua face negra de beisola carnuda tinha reflexos demoníacos. Portanto, como vê, é esta a visão que os portugueses tinham dos africanos. Mas não eram só os portugueses, porque dentre os países europeus que colonizaram a África, os portugueses foram aqueles que até conseguiram mais se envolver, inclusivamente a raça, os mestiços, não é? São fruto dessa mistura de raças, consequência dos europeus, da ida dos europeus para a África. Mas vocês certamente já viram filmes ou séries televisivas do século XIX, em que nós temos, por exemplo, os ingleses, não é? Na Índia ou em certas partes do norte da África também. E qual é a visão que nós temos desses filmes? Que visão é que é dada do negro? É esta aqui também. Não é? Nós temos os ingleses quase sempre muito bem vestidos, depois temos todos os outros que os servem, não é? E, portanto, a ida deles, e este gosto por África, não é? Este gosto por África é sempre nesta perspectiva. A África é muito interessante, mas eles ficam lá e nós estamos cá. E, portanto, é essa a perspectiva que nós vemos na literatura colonial, não só portuguesa, mas também na europeia. Obviamente que os primeiros textos escritos pelos africanos em língua portuguesa refletem exatamente este preconceito que existe não só por parte do português, mas depois, obviamente, por parte de quem é discriminado. E temos o exemplo de Costa Alegre, de São Tomé,
portanto, finais do século XIX, que escreve este poema chamado Aurora. E Aurora tem a ver com... já estamos a ver aqui uma oposição entre ele, negro, preto, e Aurora, uma cor diferente. Portanto, o fascínio que ele tem, não é, pela raça branca. Aurora, tu tens horror de mim, bem sei, Aurora. Tu és o dia, eu sou a noite espessa. Onde eu acabo é que o teu ser começa. Não amas, flor que esta minha alma adora. És a luz, eu a sombra pavorosa. Eu sou a tua antítese frisante. Mas não estranhos que te aspire formosa. Do carvão sai o brilho do diamante. Como vê, é nitidamente um texto em que mostra uma pessoa vítima, digamos, desta maneira de ser da época, não é? Portanto, de uma maneira de ser preconceituosa. E, portanto, ele reflete essa ideia também. Portanto, e tem vergonha de si próprio, como se pode ver neste texto. Perceberam todos o poema? Acho que é bastante fácil de perceber, ou não? Sim? Ora, uma outra fase muito importante é quando se começa a ter a consciência de si próprio. É a que nós chamamos negritude. O movimento da negritude pretende, por um lado, denunciar, fazer a denúncia da condição do negro na relação com o homem branco, e nós já vimos que relação é que essa, não é? É uma relação em que um se acha superior ao outro e, portanto, pretende-se contrariar, denunciar essa tendência e, por outro lado, afirmar, não é? Uma afirmação de uma identidade própria, não é? Através da poesia negra. E, portanto, a poesia negra, e quem diz a poesia negra diz a literatura dos negros, seriam uma influência e uma marca própria daquelas pessoas. Obviamente que este tipo de literatura é uma literatura de uma época específica, não é? Já não é uma literatura que se faça hoje em dia, ou que se pratique hoje em dia. Portanto, teve uma época própria que era necessária existir, em que era necessário existir isso na altura. Hoje não há tanto essa necessidade. O movimento da negritude, depois teve outros nomes, Black Renaissance, entre outros. O movimento da negritude não nasceu em África. Nasceu principalmente em 3 países, o Haiti, Estados Unidos e Cuba. Foram esses os 3 países que iniciou a negritude, este movimento. E depois também em França, exatamente por aqueles descendentes africanos. Depois é que se estendeu pelo mundo todo, não é? Pelo mundo todo. Foi ao Brasil, não é? Chegou à África, e depois nós vamos ter poemas e textos também dos africanos a refletir este orgulho de ser negro e da identidade própria, e não só da identidade própria de ser negro, também depois aqui associa-se outro aspecto, que é o orgulho de ser africano. E então vamos ter muitos textos a glorificar as belezas de África, assim como nós temos, por exemplo, muitos textos dos brasileiros na América a glorificar o papagaio, as flores, portanto, todas as cores. Nós vamos ter também os africanos a glorificar todas aquelas coisas que eles têm à sua volta. E o que é que isso vai acontecer? Vai acontecer que muitos dos seus poemas vão estar cheios de palavras próprias das línguas africanas. E a ideia é essa mesmo, é tornar aquilo imperceptível para os europeus. E, portanto, dizer que isto é para nós, né? E, portanto, nós valemos e vocês têm que fazer um esforço para nos perceberem. Como eu estava a dizer, então, este movimento da negritude nasce essencialmente fora de África. Por isso é que eles vão buscar os ícones, os heróis, não é, que existiam na altura, que pudessem representar, de alguma maneira, a maneira de ser negra. E então temos, por exemplo, este pugilista, o Joe Louis. Como podem ver ali no primeiro cartaz, os dizeres que lá estão têm a ver exatamente com... ele é um herói americano, é verdade, está lá, mas depois temos "He was a credit to his race". Não sei se falei bem o inglês, mas para a sua raça, não é? Portanto, como estão a ver, the human race. Portanto, há aqui um jogo de palavras, não é? Que é a raça humana. Por um lado, nós pensamos que estão a falar que é a sua raça, que é a raça negra, mas depois não, estão a falar que é a raça humana. Não é? Portanto, há aqui este jogo de palavras
para mostrar a importância, mas por outro lado há o aproveitamento a nível mundial destes ícones da fama. Só vou dar mais um exemplo, eram muitos. O outro exemplo é o Louis Armstrong, que é jazz, é um saxofonista, em que ele, entre muitas canções, tem uma em cujo verso, um dos versos mais emblemáticos é Let My People Go, deixe o meu povo andar, ir para a frente, progredir. E isto, por exemplo, uma escritora como Noélia de Souza, uma escritora africana, vai pegar neste verso e vai ser o título de um dos poemas da Noélia de Souza. Portanto, é outro ícone da altura. Não sei se já ouviram alguma vez alguma música do Louis Armstrong, se alguém gosta de jazz ou não. É natural, o jazz é muito diferente, né? Tem um registro muito diferente e é natural que ainda não estejam despertos para este tipo de música. Mas quando, né, daqui a uns anos, ouvirem jazz, vão se lembrar aqui do Louis Armstrong, que é um saxofonista muito importante. Ora bem, ainda nesta linha da negritude, temos um poema, então, exemplificativo, de Francisco José Tenreiro, de Santo Tomé, portanto, primeira metade do século XX. Não sei se alguém quer ler. Alguém que goste de ler para ler. Para eu não ser sempre eu a ler os poemas. Até porque não sei ler assim tão bem como vocês. Declamar. Alguém quer ler o poema? Quando cantas nos cabarés, fazendo brilhar no fim da tua boca, é a África que está chegando. Quando nas Olimpíadas corres veloz, é a África que está chegando. Segue em frente, irmão. Que a tua música seja o rumo de uma conquista e que o teu ritmo seja a cadência de uma vida nova. Para que a tua gargalhada de novo venha estraçalhar os ares com gritos agudos da zagaia. Muito obrigado. Zagaia Mandança. Reparem como cada frase acaba com um ponto de exclamação. Vocês certamente já aprenderam nas aulas de português que estas frases que acabam com um ponto de exclamação são frases tipo imperativo, não é? Já aprenderam isso? Portanto, se há aqui um registro imperativo, significa qual é o tom que se pretende imprimir nestes poemas. Neste poema, neste caso. Para que serve? Para que serve o imperativo? Uma ordem, pedido, mais. Tenta-se também exortar alguém, tentar cativar alguém, tentar comover alguém ou mover alguém a fazer alguma coisa. E, portanto, estes poemas, desta altura, são muito, passa a expressão, panfletários. Panfletários tem a ver com panfleto, aqueles panfletos que nós distribuímos pela rua para tentar convencer as pessoas a votar em nós. Portanto, este tipo de poesia, portanto, no fundo corresponde, para quem estudou a literatura portuguesa, corresponde ao neorrealismo, é uma escrita panfletária. Tem uma marca, tem um tempo próprio. Não é? Às tantas, hoje em dia já não se faz este tipo de poesia. E, portanto, é uma poesia que tenta exortar, tenta levar as pessoas, neste caso, ele dirige-se a quem? Quando cantas nos cabarés, dirige-se aos seus irmãos, ou seja, aqueles que, como ele, não é, são africanos. Quando cantas nos cabarés, fazendo brilhar o marfim da tua boca, é a África que está chegando. Portanto, aqui é o orgulho de ser africano, e que é levado para todas as partes do mundo. E, portanto, o que está aqui a fazer o Francisco José Tenreiro é incentivar as pessoas a terem orgulho de serem o que são, de serem africanos e de serem negros. Reparem que a África não há só negros, também há brancos, não é? E, portanto, aqui, brancos e de outras cores. Não é? Portanto, aqui essencialmente tem a ver com o orgulho de ser africano. E depois temos as marcas próprias do ser africano, não é? Como, por exemplo, a começar pelo marfim da sua boca, não é? Os negros normalmente são conhecidos por terem os dentes muito brancos, e ele não tem vergonha de dizer isso. São os dentes muito brancos, é isso mesmo. Portanto, ele faz questão de sublinhar esta característica. Depois, nas Olimpíadas, corres veloz, não é? Portanto, outra característica do negro, conseguia ter bons resultados nas Olimpíadas. Nós, por exemplo, quando da Segunda Guerra Mundial, não é? Com Hitler,
não é? Foi uma pedra no sapato para o Hitler engolir aqueles africanos, americanos, nomeadamente norte-americanos, que conseguiam obter medalhas. Portanto, ele não queria admitir uma coisa dessas. Portanto, cá está. Quando nas Olimpíadas corres veloz, é a África que está chegando. Segue em frente, irmão, que a tua música, cá está outra característica, não é? A música ritmada, o teu ritmo, a cadência, uma vida nova. Portanto, temos cá a gargalhada, não é? Venha estraçalhar os aros como gritos agudos da azagaia. Há aqui uma comparação com a lança, ou seja, a tua voz, a tua maneira de ser, não é? É a tua arma. Portanto, aqui não será propriamente a arma literalmente, mas sim a maneira de ser da pessoa, as suas características, é a sua arma no mundo ocidental. Como eu estava a dizer, esta consciência de si próprio, não é? E do ser africano e do ser negro, ou da ascendência africana, não acontece apenas em África, acontece em todas as partes do mundo. E então, eu, dentre os poemas sobre esta temática, eu escolhi um escrito no Brasil, de Jorge de Lima. Escolhi de propósito este, porque parece mais engraçado para vocês, mais leve, e que trabalha da mesma maneira esta temática da negritude. Jorge de Lima, essa nega pulou. Ora se deu que chegou. Isso faz já muito tempo. No banguê de meu avô, uma nega bonitinha chamada Nega Fulô. Essa nega fulô. Essa nega fulô. Ó fulô, ó fulô. Era a fala da senhora chamando a nega fulô. Vem forrar minha cama, vem pentear meus cabelos, vem bituar meu vestido que eu estou cansada, fulô. Essa nega fulô. Essa neguinha fulô ficou logo para a mucama, para vigiar a sinhá, para engumar para o senhor. Essa nega fulô. Essa nega fulô. Ó fulô, fulô. Era a fala da sinhá. Vem balançar minha rede, vem coçar minha coceira, vem me catar cafuné, vem me contar uma história que eu estou com sono, fulô. Essa nega fulô. Era um dia uma princesa que vivia num castelo que possuía um vestido com os peixinhos do mar. Entrou nas pernas de um pato, saiu nas pernas de um pinto. O rei senhor me mandou que te contasse mais 5. Essa nega fulô. Essa nega fulô. Ó fulô, fulô! Era a fala da senhora. Vá botar para dormir esses meninos, fulô! Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira que o sabiá beliscou. Essa nega fulô. Essa nega fulô. Ó fulô! Ó fulô! Era a fala da senhora. Cadê meu terço de ouro que o teu senhor me mandou? Ah, foi você quem roubou. Foi você, nega fulô, esta nega fulô. Esta nega fulô. O senhor foi ver a nega levar couro do feitor. A nega se despiu toda, o senhor disse: fulô, a vista se escureceu, que nem a nega fulô. Essa nega fulô. Essa nega fulô. Ó fulô, fulô. Era a fala da senhora chamando a nega fulô. Cadê meu frasco de cheiro? Cadê meu cinto de broche? Cadê meu lenço de rendas que o teu senhor me mandou? Ah, foi você quem roubou. Foi você, nega fulô. Essa nega fulô. Essa nega fulô. Como vê, isto é que é mesmo declamar poemas. Não se usa muito hoje em dia, né? Este senhor já morreu há alguns anos atrás, chama-se Vilaré, João Vilaré. Este é o Vilaré. É o Vilaré. E tem esta forma muito declamatória, né? E na altura isto fazia um sucesso, né?
Hoje em dia, quando virem na televisão, já nem se dizem os atores a declamarem poema, a dizerem poema, a representarem poemas. Vão ver que é de forma diferente. Então, este poema trabalha de uma maneira muito engraçada um assunto que é triste, não é? Tem a ver com a escravatura, tem a ver com a exploração da escrava Fulô, da negra Fulô, que é acusada de roubar injustamente e, inclusivamente, chega ao fim e acontece aquilo que eu disse há bocado, que é rouba também o marido da Sinhá. Portanto, fica com o marido apaixona-se o marido da Sinhá, portanto, da senhora, apaixona-se pela própria negra Fulô. Portanto, e isto tem a ver de alguma maneira com uma característica típica da expansão ultramarina portuguesa, não é? Que se misturou, os portugueses misturaram-se muito com os povos que conquistaram e com os sítios onde povoaram. Não sei se tinham essa ideia, não sei se já tinham essa ideia, mas é uma das características da cultura portuguesa dessa época. Neste poema, como podem ver, a negra Fulô tem um trabalho de escrava, como diz aqui, já faz muito tempo no banguê do meu avô, portanto significa que isto foi mesmo na altura da escravatura. E reparem que o Jorge de Lima é de 1893, portanto, se foi do avô, isto foi início do século XIX, finais do século XVIII, portanto, em plena época da escravatura. E, portanto, temos como esta escrava é explorada de todas as maneiras, não é? Por aquela família, até fisicamente. Portanto, ela aqui está a cantar, é um dia uma princesa, portanto, ela canta para adormecer os filhos da Sinhá. Ela serve a Sinhá para tudo, não é? Está suada e então vem coçar com a coceira, portanto, está com uma coceira, uma espécie de mãozinha que seria para coçar as costas das pessoas. Vem catar cafuné, portanto, vem catar os piolhos, que na altura havia muitos. Vem balançar a minha rede, vem-me contar uma história, que eu estou com sono, Fulô. Portanto, servia para todos os serviços. Ora bem, depois desta fase da negritude, ou contemporânea com esta outra fase que vai aparecer agora, nós temos um verso de Jorge Rebelo, que é um moçambicano, que nasceu em 1940, em que ele escreve: as balas começam a florir. E estamos, então, em plena guerra de libertação nacional, em que o soldado africano é apresentado como um herói libertador, confiante no futuro. Que vocês devem conhecer esta guerra de libertação com outro nome, não é? Os vossos pais ou os vossos avós foram para a guerra colonial, no ultramar colonial. Não é? Nós chamamos guerra colonial, não é? Porque considerávamos aquilo nosso e, portanto, às nossas colónias, e eles consideram a guerra de libertação nacional. E, portanto, o soldado, nos textos, nas narrativas, nas histórias dos escritores africanos, é sempre visto de uma forma positiva. É um herói libertador. E temos aqui o símbolo, por exemplo, que eles usavam na lapela por exemplo, este que é da União das Populações de Angola. Né? Lutamos pela liberdade. E temos aqui um exemplo de um poema de Agostinho Neto, depois foi presidente da República de Angola, viveu entre 1922 e 1979, e como vê, é mais um poema panfletário. Já sabem o que é que significa panfletário? Né? Vem de panfleto, né? Que significa que está a tentar-se convencer alguém, neste caso já não tem a ver com a negritude, tem a ver com a luta pela libertação. Por isso é que o próprio título do poema chama-se Luta. Violência,
Vozes de aço ao sol incendeiam a paisagem já quente e os sonhos se desfazem contra uma muralha de baionetas. Nova onda se levanta e os anseios se desfazem sobre os corpos insepultos. E nova onda se levanta para a luta, e ainda outra e outra, até que da violência apenas reste o nosso perdão. Portanto, como veem, a luta, aqui, quantas vezes se repete a ideia de que eles se levantam para lutar e podem até morrer por causa disso? Algumas vezes significa que a luta continua. A ideia era esta, era que eles não deveriam desanimar, mas deviam continuamente erguer-se contra os opressores, e neste caso os opressores eram os colonizadores. Outro texto, já nesta época em que foi escrito este texto, Mayombe. Mayombe é uma floresta africana. Pepe Tela é um escritor africano, é um pseudónimo. Esta história contada pelo escritor angolano Pepe Tela, né, ocorre numa base guerrilheira do MPLA. MPLA é o Movimento para a Libertação de Angola. Ao longo do texto, nota-se a dificuldade que há na construção de uma identidade nacional num país de grande pluralidade étnica, sociopolítica e cultural. Ou seja, reparem, os países africanos, Angola, Moçambique e outros, quando foram feitos, os povos que lá habitavam, né, não tinham nada a ver uns com os outros. Até pelo contrário, eles tiveram séculos, antes de nós chegarmos lá, eles tiveram milénios a lutarem entre si à conquista destas e daquelas terras. Não é? Quando os portugueses lá chegaram e outros europeus, é que começaram a desenhar, fazer o seu desenho e diziam: isto que está aqui neste desenho vai ser este país. E, portanto, este povo e aquele povo que nada tem entre si vão passar a ser Angola. Aquele outro vai passar a ser África do Sul. Aquele outro, estão a perceber? Povos que tinham a sua identidade própria, não é? E que artificialmente passaram a ter que ter alguma coisa em comum. Obviamente que eles davam-se entre si porque havia, durante alguns séculos, não é, os portugueses a obrigar a isso, à força. Porque eles, em si mesmos, não tinham, sempre lutaram entre si, portanto não fazia sentido agora estarem a dar-se bem. Portanto, foi preciso que viesse alguém do exterior, quem diz os portugueses, diz os outros países de outros colonizadores. E, portanto, quando aqui neste livro, em que eles estão a lutar pela libertação, mas este escritor, o Pepe Tela, mostra neste livro como, antes deles conseguirem a libertação, já se notava entre eles, não é, diferenças culturais, diferenças étnicas. E ele já, antes mesmo de haver a independência de Angola, ele já antevia que não ia ser fácil o percurso daquele país. Porquê? Porque aquele país tinha sido criado artificialmente. Então, este livro é um livro com muitas reflexões, em que as ações de guerra são muito pontuais. O que interessa mais aqui são as reflexões sobre como criar um novo país. E este livro, no fundo, é isto. É uma tentativa de refletir sobre a maneira de ser, os povos que existem em Angola, para tentar-se chegar a algum consenso. Portanto, seria um contributo deste autor na construção da nacionalidade angolana. Eu só trouxe aqui um exemplo de um excerto. O texto tem vários narradores. O narrador que está aqui a falar chama-se Teoria, porque ele tinha muitas teorias, então deram-lhe o nome de Teoria. Ele diz assim, talvez alguém queira ler. Alguém aqui quer ler? Uhum. Acho que tem jeito para ler. Sei lá. Nasci... Alguém assim com uma voz pujante. Filipe, lê aqui. Vai lá, nasci. Senão vocês ficam fartos de me ouvir. Talvez, já estão a sair embora. É, ler o...
Ou é mais ou é menos. Vocês, que dizem? Portanto, ou és a meu favor ou és contra mim. No fundo é isto. E, portanto, as coisas não são assim. Portanto, no fundo é dizer que as coisas não podem ser ou só preto ou só branco. Existe o talvez, existe o intermédio. E o que uma das reflexões, das muitas reflexões deste livro, tem exatamente com a cor. Reparem, reparem que no poema anterior da Negra Fulô, não é? Que foi depois, no final do poema, nós percebemos que a Negra Fulô foi explorada fisicamente pelo senhor, e aqui temos o resultado. Temos este narrador, que se chama Teoria, e que é mestiço, e, portanto, é resultado exatamente desta mistura de raças. E o que se está aqui a refletir é qual é o meu lugar na Nova Angola. No fundo, é isso que está a perguntar. Qual é o meu lugar na Nova Angola? Porque se eu estou entre os brancos, eles desconsideram-me. Se eu estou entre os pretos, eles desconsideram-me também. E, portanto, ele pergunta-se qual é o meu lugar na construção da Angola, já que todos têm direito a construir um novo país. E este é um dos temas que são abordados e refletidos neste poema, neste livro. Ora, como eu estava a dizer, em Portugal a guerra era considerada colonial. Temos alguns livros, eu resolvi colocar o exemplo de um açoriano, Álamo Oliveira, até hoje Memórias de Cão. Este e outros livros que trabalham o mesmo tema, a mesma guerra, mas a visão é oposta. Portanto, há uma visão trágica e dorida daqueles que à força foram combater para um espaço desconhecido e hostil, com o qual não se identificavam. É essa a visão dos textos saídos da guerra colonial, daqueles que participaram na guerra colonial. Portanto, uma perspectiva nada positiva daquele momento, daquela guerra, porque eles foram obrigados a ir para lá. Inclusivamente temos, em 1973, uma escultura de Clara Meneres que tem a ver com os que vinham de África mortos e novos, em que se aproveita um verso de Fernando Pessoa, jaz morto e arrefece o menino de sua mãe. Depois, anos mais tarde, há poucos anos, uma estudiosa deste assunto escreve uma tese de doutoramento em que ela transforma a frase e escreve jaz morto e arrefece o império de sua mãe. Portanto, o império português, o nosso império, durante séculos, não é, está morto. E, portanto, é disso que se fala. E, portanto, isto é uma escultura, não é, hiperrealista. Hoje em dia, as pessoas chamava-se hiperrealista, o hiperrealismo. Não é, muito realista, excessivamente realista. Agora não sei dizer onde é que ela está. E eu trouxe para cá, para lermos também, um poema de João de Mel, também micaelense, também esteve na Guerra do Ultramar e, portanto, muitos dos seus livros refletem esta ideia da guerra, de que a guerra é algo negativo. Portanto, isto são os corpos. Vede que jazem à minha frente. A pele citrina da morte biliosa os habita. Espécie de pacto sobre tudo isto que vedes, a maneira de olhar o sangue. Calar a revolta, este pânico entreaberto nos olhos dos cadáveres e os coágulos duros deste sol. Há uma mentira acreditável em quem vê as armas caídas ao lado destes corpos. Cumplicidade de admitir-nos mortos à espera da nossa morte. Vede que jazem estes membros como insónia sob os corpos destruídos das granadas, perfil rígido das metralhadoras, para sempre presas no sovaco. Cratera da nossa boca, de comer e tanto vomitar a guerra. Mas vede também que ira interrompida se morde contra a morte sobre estes mortos. Portanto, como vê, este poema faz-me lembrar o meu cunhado, que esteve na guerra, e eu nunca soube nada do que se tinha passado lá, porque ele nunca teve coragem, durante estes anos todos, de falar sobre o assunto, exatamente por ser um trauma de guerra. Mas houve outros que conseguiram passar para o papel, e este foi um deles, não é? Portanto, a escrita também é terapêutica neste sentido, não é? Portanto, enquanto o meu cunhado ainda hoje tem o trauma de guerra, outros poderão, não sei, ter ultrapassado, não sei,
não sei se alguma vez ultrapassa uma coisa dessas, mas certamente que a escrita tem uma finalidade terapêutica muitas vezes. Não é? Portanto, não sei se há alguma dúvida acerca deste poema. Eles parecem-me tão claros e tão evidentes que eu fico sem saber se houve alguma dúvida, se eu posso esclarecer alguma coisa. Mas há aqui uma obsessão na morte, no corpo. Aliás, o título são os corpos. Não é? Enquanto no poema a luta interessava era levantar-se, reparem, no poema anterior do português, do angolano, interessava era levantar-se e continuar a lutar. Eles nem ligavam muito aos corpos. Aqui não. Aqui o escritor detém-se no corpo, na morte, na decadência. Vê que jaz à minha frente. Ele dirige-se a nós também, não é? Para nós vermos, para nós visualizarmos a morte, para nos comover também, mas comover contra a guerra. A pele citrina. Citrina é da cor da laranja. Portanto, cheia de doenças também, que se apanhava lá. Biliosa. Biliosa vem da bilis, fígado. Os habita. Ou seja, a morte habita as pessoas. Mesmo que estejam vivas, a morte habita-os. Espécie de pacto sobre tudo isto que vedes, a maneira de olhar o sangue. Calar a revolta. Não é? Cá está. Eles tinham que calar a revolta porque estavam lá obrigados a fazer guerra. Portanto, esta é a experiência, certamente, de muitos dos vossos familiares que foram para a guerra. Embora a guerra tenha tido várias fases. Isto foi a fase final da guerra no ultramar. Depois temos aqui um cemitério de Angola, que eu tirei do site de um ex-combatente, em que ele, nesse site, quer mostrar como os portugueses abandonaram aqueles que ficaram em Angola e nunca os foram resgatar, etc. etc. Mas se estiverem interessados, depois podem investigar. Ora bem, depois desta fase dorida, que nós reparamos que cada fase que se passou aqui são fases doridas, são fases fortes, não é? De muita consciência, nós temos uma fase do pós-colonial na poesia africana de língua portuguesa. Se o amor voltasse, eu sei que o amor nos visitou, mas nós não estávamos atentos. Tínhamos 18 anos e éramos velozes como os corcéis na pradaria. Corcéis são os cavalos. E efêmeros como as flores que morrem na estação das chuvas. Hoje, se o amor voltasse, eu sei que o reconheceríamos pela ansiedade que provoca e pelo brilho que nos deixa no olhar. Mas maduros, talvez não aceitássemos, porque lavrado o seu incêndio sob os meridianos do coração, pouca certeza teríamos de sobreviver. Portanto, aqui o tema já nada tem a ver com os temas anteriores. É de Angola também, ele nasceu em 1958, mas o texto é posterior a 74, é um texto recente até. E como veem, muitos destes escritores, a partir de agora, que apesar de continuar a haver guerra em Angola, já começaram a sentir a necessidade de se libertar do mesmo tema panfletário durante décadas. E começam a escrever os temas universais, e neste caso o amor. O amor, que é um tema universal, que vocês também certamente já terão passado por ele. E aqui fala-se então do medo de voltar a amar como se amava quando se tinha 18 anos. Penso eu que, em geral, é esta a interpretação que se tem. Porque quando se tem 18 anos, tem-se coragem para amar da maneira mais estranha e mais radical possível. Mas à medida que o tempo avança, nós ficamos com medo de amar como amávamos quando tínhamos 18 anos, 20 anos, etc. E é disso que fala este Rui Augusto. Outro tema, outro texto. Portanto, depois o que acontece é que são muitos os temas, obviamente, da literatura pós-colonial. Temos aqui do moçambicano Eduardo White, nascido em 1963. Eu também fiquei surpreendido com esta fotografia, porque a fotografia que eu conhecia antes era assim. E de repente, nas minhas investigações, vejo este e fiquei muito estranhei. Portanto, ele
optou por este novo visual. Eu fiquei na dúvida se seria o mesmo. Tive que ver em vários sites até descobrir se era o mesmo, se não. Então, janela para o Oriente. Janela para o Oriente, bem, nós temos que nos localizar em Moçambique. Moçambique fica virado para o Índico. Portanto, temos a África, né, e Moçambique fica... Do Atlântico temos Angola e do Índico temos Moçambique. Portanto, ele está virado para o Índico, virado para o Oriente. E então, janela para o Oriente. Tenho uma janela amarela virada para o Oriente, docemente e sem assombro. Isto é prosa poética, aliás, poesia. O livro é de poesia. É um poema em prosa. E estes parágrafos que estão aqui, eles não estão no original. Eu é que os coloquei para facilitar a leitura e para não ser muito maçudo o texto. Né? Mas isto é tudo de seguida, não há espaço em branco aqui. Tenho uma janela amarela virada para o Oriente, docemente e sem assombro. Todos os dias me sento de fronte dela para olhar. E o vento que abate faz-me um incêndio para escrever. Desce devagar a rampa por onde eu vou saltar. Portanto, o salto para a escrita, não é? É um salto para o desconhecido. Mas a opção é sempre de quem vai saltar. É preciso dar o passo. E o vento que bate é aquilo que nós poderíamos chamar a inspiração, a influência. Minha é sem fim esta natureza fresca dos seus vidros, a luz que por ela é uma magia tão puríssima. Tenho a janela num quarto que amo, unido como o sangue verde do vale que dela e eu vejo, dos livros fechados em seus destinos, dos jornais aos montes e sem notícias. O ar deste quarto está de sorrisos e de surpresas, de desgostos que irão viver, cheio de lugares que ainda não sou. Ouço músicas dentro dele, caladas e brancas de repente. Ouço coros incessantes e um poeta que presinto esteja a morrer. Leio as palavras que o são, frias, concretas, óbvias e desertas. E a morte é um murmúrio por detrás de tudo o que gritam sem dizer. Um sibilar envenenado e arrepiante. Um voar rasante e precipitante. A morte desenha-lhe as mãos que daqui posso ver a tremerem. E por isso fica o quarto mais cinzento, mais frio, severo, como uma pedra num Deus. O que ele está aqui neste texto a tentar falar é do momento em que ele decide escrever. Portanto, aqui no fundo ele está a falar é da escrita, da pulsão para a escrita e daquela confusão inicial em que ele não sabe ainda o que vai resultar. Ele só sabe que há esta pulsão para a escrita, esta pulsão para realizar algo. Em que ele não sabe se é morte, se é vida, se é eros, pulsão de vida, se é thanatos, pulsão de morte. Porque, como veem, tem aqui a palavra morte muitas vezes associado a este impulso. Portanto, é o tal salto para o desconhecido. Portanto, pode ser vida, como pode ser morte. E, portanto, a escrita é sempre isto. A escrita também é quase sempre isto. Ou tem a ver com aspectos positivos da vida ou com aspectos negativos da vida. Portanto, ou uma pulsão para a vida ou uma pulsão para a morte. Eros e thanatos. Esta ilha virada para o Oriente, esta janela virada para o Oriente, fez-me... reparem, aquilo que eu escolhi para colocar aqui, obviamente que é subjetivo. Se fosse outra pessoa, escolheria outros autores, outros poemas, outras dinâmicas. Portanto, uma escolha é sempre uma questão subjetiva. Portanto, o que eu escolhi agora foi falar da ilha de Moçambique. Portanto, Moçambique tem uma ilha ao largo, uma ilha onde passou Vasco da Gama, onde esteve Camões, onde esteve muitas pessoas importantes. É uma ilha considerada Património Mundial da Humanidade, pela sua história da Unesco, pela sua história e também ainda pelas marcas arquitetónicas que lá deixaram. E temos alguns escritores, alguns só, se eu quisesse encheria a página, aquela carta, não é? com os remetentes. Temos, por exemplo, o Rui Knopfli. O Rui Knopfli escreveu em 1962 a Ilha de Próspero. Esta ilha é a ilha de Moçambique, virada para o Oriente. Portanto, significa que
há uma tentativa de, nesta época, nesta fase, de libertar-se do Atlântico. E o Atlântico está associado a quê? Está associado aos europeus, ao Ocidente, ao mundo ocidental. Há uma tentativa de libertar-se do mundo ocidental e olhar para o Oriente. Então temos, por exemplo, a Ilha de Próspero, em 1972. Luís Carlos Patraquim escreve Monção. Monção passa-se na Índia. É outra vez a janela virada para o Oriente. O Miyakoto escreve Raiz do Orvalho. É outro texto, é outro livro também que tem a ver com a ilha de Moçambique. Eduardo White escreve, por exemplo, Amar sobre o Índico. E depois o outro livro que nós já vimos também, que é Janela Virada para o Oriente. E temos, mais recentemente, Sangare Okapi, mesmos barcos, 2007 também, dedicado à ilha de Moçambique, virada para o Oriente. E então eu trouxe aqui um poema, isto para mostrar como, o que eu quero mostrar no fundo é como a literatura africana vai derivando para outros temas que não aqueles iniciais que foram aqui tratados. Os barcos elementares. Minha ilha, vulva de fogo e pedra, do Índico esquecida. Há aqui uma comparação entre a ilha e o corpo. Reparem a imagem da ilha. Não é? É pequena, não é? Como se fosse um corpo. Circunnavego, depois vai buscar aqui termos ligados à história da ilha, né? Da circunnavegação dos portugueses, neste caso é o circunnavego, dos crespos cabelos da rocha ao vento arfante e esculturo-te de azul e sol, tu, solto como o Oriente, para si, para sempre de ti exilada. Foste, é uma ilha distante, não é? Mas por onde passaram muitos. Foste uma vez a sumptuosidade mercantil. Cá está a falar da história da ilha. Cortesão impossível, roçando-se nas paredes altas dos palácios. Sobre a flor árabe e excisão esboçada com nomes de longe. Reparem a influência árabe. Já tivemos aqui, portanto, quando ele diz circunnavega-te, temos Vasco da Gama. Quando ele diz, por exemplo, a sumptuosidade mercantil, tem a ver com o comércio que depois aconteceu com a expansão ultramarina, a partir daí, não é? Depois temos a flor árabe, a influência dos árabes, porque por lá passaram muitas culturas, é uma ilha multicultural. A excisão faz lembrar, obviamente, as mulheres que são excisadas, como sabem, da cultura muçulmana. Sabem disso, não? Pronto. A excisão esboçada com nomes de longe. São Paulo é uma região, é um aldeamento da ilha. Fadário quinhentista de armas e varões assinalados. Estas aspas não enganam. São Paulo e rastilho do Evangelho nas bombardas dos galeões. Né? São Paulo e rastilho do Evangelho. Reparem o Evangelho ligado a rastilho. Rastilho é o rastilho das armas. Não é? E, portanto, há aqui uma visão do Evangelho pouco, não sei, parece-me pouco positivo, ou seja, parece-me que foi algo obrigado àqueles povos, portanto, não fazia parte da cultura daquela gente e, portanto, foi preciso um rastilho para colocar lá, além de que São Paulo, como sabem, a figura de São Paulo era um evangelista, não é? Fadário, quinhentista de armas e de varões assinalados. São Paulo e rastilho do Evangelho nas bombardas dos galeões, porque são os barcos que levavam consigo os padres que iam cultivar religiosamente os novos povos que eram conquistados. São Paulo rosa, ébano, sangue, tinido de cristais, gibões e espadas, arfar de vozes nas alcovas efêmeras, nas ranhuras deste empedrado, com torre a escandir lamentos, dormirão os fantasmas. Li mal esta frase. Almas minhas de panos e miçangas gentis. Vocês conhecem esta frase? Almas minhas gentis. Isto é de Camões. Não é? Portanto, há aqui um aproveitamento, da cultura ancestral, da cultura de que ele é
devedor, né? E, portanto, está-se a usar essas palavras e a reescrevê-las. Isto é típico da cultura contemporânea. Hoje em dia, os poetas e os escritores fazem muito isto. Pegam nos textos antigos e reescrevem-nos, né? Mesmo sem as aspas. Mas porquê é que não tem as aspas? Porque eles sabem que quem lê é competente para o ler e sabe identificar que aquilo é de Camões. Estão a perceber? Provavelmente, se fosse alguém dos Estados Unidos, lia isto e não percebia que tinha que haver uma nota de rodapé a dizer que aquilo era uma referência a Camões, um verso de Camões. Mas como nós, né, conhecemos muito bem Camões, lemos isto e isto torna-se muito evidente para nós. Portanto, tem que haver... almas minhas e panos de miçangas gentis, quem vos partiu o parto em tijolo ficado, envelhecido. Outro poema, esta é a parte final de um poema de Sangário Okapi, sobre a mesma ilha, fechada toda de agrura, portanto fechada no sentido que nós que vivemos em ilhas sabemos que as ilhas são pequenas, isoladas, daí a ideia de fechada, toda de agrura, alguma amargura em si trancada, todo o amor e mar é sal e lágrima no poema. Portanto, ele está a dizer que aquela ilha está plasmada, está representada aqui no poema desta maneira. Portanto, o mar da ilha, o fechamento da ilha, a lágrima, ou seja, o sofrimento, tudo isto está no poema. O poema é o reflexo da própria ilha. A poesia contemporânea requer, às vezes há uma dificuldade em ler, porque a chave para ler poesia contemporânea, não sou eu que digo, estou a citar o Salvato Trigo, que é um estudioso da literatura portuguesa, ele diz que para percebermos literatura contemporânea nós temos que nos implicar. O texto é difícil, então nós temos que, de alguma forma, tentar arranjar uma experiência nossa que possa ser vista naquele poema, mesmo que isto conduza a uma má interpretação. Mas é preferível fazer uma má interpretação a um poema não nos dizer nada. Rui Knopfli, um dos poemas que eu referi há bocado. Nasceu em Moçambique, morreu em 1997. Os seus versos são os de um moçambicano na Europa e os de um europeu em Moçambique, ou seja, um euro-moçambicano. Ele é de Moçambique, mas esteve durante a guerra colonial, a nossa guerra colonial, a guerra de libertação, não é, deles. Ele teve que se exilar e foi viver para a Inglaterra. E durante muitos anos deu aulas, acho que foi em Oxford, não tenho certeza. E depois acabou por morrer em Portugal. E cá está outra vez um poema dedicado à Ilha Dourada, à ilha de Moçambique. Cá está uma imagem do forte da ilha de Moçambique. A fortaleza mergulha no mar. Os cansados flancos e sonha com impossíveis naves moiras. Tudo mais são ruas prisioneiras e casas velhas a mirar o tédio. As gentes calam na voz uma vontade antiga de lágrimas. E um rickshaw de sono desce a travessa da amizade. Em pleno dia claro, vejo-te adormecer na distância, ilha de Moçambique, e faço-te estes versos de sal e esquecimento. Portanto, é um poema saudoso da sua ilha, uma vez que ele está longe de Moçambique e da ilha onde viveu. Falando um bocadinho mais de Rui Knopfli, ele, como é uma espécie de apátrida, ou seja, a sua pátria será Portugal, será Inglaterra, será Moçambique, é tudo um pouco. Então ele acaba por dizer, pátria é só a língua em que me digo. Isto, no fundo, é uma citação, é uma forma de reescrever um verso de Fernando Pessoa, que é a minha pátria é a língua portuguesa. Também Fernando Pessoa, durante a sua infância, viveu em África do Sul. E, portanto, tem esta consciência de que pátria não é tanto o lugar, mas sim a língua, é aquilo que nos une. E isto é muito usado, esta frase, da pátria é a língua portuguesa, é muito usado na questão da lusofonia, para nos unir. Um poema de Rui Knopfli que mostra exatamente esta influência que tem do Fernando Pessoa e de outros poetas, Pessoa Revisited, que faz lembrar um poema de Fernando Pessoa que se chama Lisbon Revisited.
Alguma vez todos os poetas se encontram contigo, mesmo os menores como eu. Hoje nos limitamos a entrar e visitamos-te com secreta religiosidade. Em vão te buscamos, em vão rezam por ti compridas laudas, em jornais a ressumar a cultura, em vão te imitamos. Portanto, é um engrandecimento do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa que esteve presente em todo o século XX nos poetas e nos escritores, como se fosse um fantasma, ora tentando, ora os escritores a tentar negá-lo, ou a imitá-lo. A propósito da escrita, o Rui Knófilo fala do poeta sem mais nada e do poeta demagógico. Na oficina escura do poeta sem mais nada, o verso cumpre-se lenta e dolorosamente. Nas suas arestas vivas, sua dureza de diamante, insinuam-se teimosamente e vão, sempre com ar discreto, minando os poderes constituídos. Isto é o que ele considera o poeta sem mais nada. É aquele que leva algum tempo a escrever os seus poemas de forma cuidadosa. Depois ele quer contrapor a este poeta sem mais nada aquele que é o poeta demagógico, que é em que rola e estreleja farto o trovão no verso chocalhando do poeta demagógico e o público aplaude comovido. Então aqui temos dois tipos de poesia. A segunda poesia é aquela que é feita para o público, aquilo que o público gosta de ler. Não é? Chocalhante, aquilo que dá ao público aquilo que o público quer. No fundo, hoje em dia, são as telenovelas. Não é? É dar ao público aquilo que o público quer. E não só. Portanto, de um lado temos os programas de qualidade e do outro lado temos as telenovelas. Assim, depois de uma primeira escrita, é preciso que haja um olhar crítico. Nós, os que escrevemos, somos os primeiros críticos sobre aquilo que escrevemos. E devemos evitar, não é? Pedir conselhos aos nossos amigos e aos familiares. Porque esses vão dizer que está tudo muito bonito e que é o melhor do mundo. Não é? Portanto, temos que arranjar sempre alguém que seja neutro, não é? Capaz de dizer, olha, arrumei isto e daqui a uns tempos volto a escrever. Este senhor António Ferreira, do século XVI, já dizia isso. Conhece-me a mim mesmo, siga a veia natural e não forçada. Por um lado, escrever espontaneamente. Mas, numa segunda fase, deixa só madurar o doce fruto. Um pouco. Deixa madurar o fruto, o texto. Deixa a lima contentar-se, ou seja, cortar. Inventa e escolhe, então, o melhor do mundo. Sobre este assunto, já estou quase a terminar, dos poemas que eu coloquei no livro, um deles tem a ver exatamente com esta questão da escrita. O título do poema chama-se O Poeta, e o texto diz assim: o poeta pensa em não repetir sons fatos, sentidos inertes, mas em cada vão, uma sílaba, uma palavra passa ao contorcido esvair da fala, consentidamente. O poeta aceita dizer o que disse, abusa da sua sorte. Portanto, isto tem a ver com o ato de escrita, é sempre um ato em decedência de quem escreve. Ceder uma palavra ou para que fique publicada ou mantê-la no texto. Portanto, é sempre um jogo, né, de forças entre fica ou sai do texto. Né? Portanto, e a escrita em geral é isto. A propósito também do livro, também a minha escrita é influenciada por outros textos lidos. Neste caso, eu trouxe aqui um livro de que eu gostei muito, que se chama Fragmentos de um Discurso Amoroso. Não é poesia, são pensamentos em que Roland Barthes, que é um teórico da literatura, escreve este texto sobre o amor, sobre o discurso amoroso. E depois, eu inspirado neste livro, também fiz eu um fragmento, à minha maneira, e o segundo fragmento chama-se Recomecemos. Tenho a impressão que foi distribuído este poema, não tenho a certeza. Voltaste para mais perto, vejo na cidade muitos sinais de ti, liturgias, convites e recusas que o amor produz. Em tudo estarias comigo, mais do que uma saudação interceptada que se fragmenta e em pedaços cai sobre mim. As palavras são cordéis, o desejo, letras. O amor é aí. Ou seja, o amor está no texto, está ali. Onde estiveres te encontro, nada será indiferente. Dirás sim ou adeus. Sim ou adeus. Definitivamente. Outro poema que tem a ver com as influências. As influências não só daquilo que se lê, também daquilo que se vê. Neste caso é de uma escultura de Bernini, do século XVII, barroco. Chama-se o êxtase de Santa Teresa. É um êxtase místico.
Só que, nesta altura, eles representavam os êxtases místicos dos santos de uma forma erótica. Né? Reparem, a boca entreaberta, a posição da cabeça, o braço para trás. Parece que ela não está em êxtase místicos nenhum, mas sim no outro êxtase, o êxtase sexual. E então, inspirado nesta escultura, eu coloquei este poema, em que é a própria Teresa d'Ávila a falar. Portanto, eu sou o autor, mas o eu que está ali a falar não sou eu, é a Teresa d'Ávila. Então diz ela: eu estou com aquilo que me habita, é claro que me acompanha. Por isso o meu desenho resplandece. Por isso me vês por outra figura, sanguínea e vital. Portanto, é o teu olhar que me faz ver sanguínea, vital, ou seja, carne, sexo, erotismo. Curioso, uma vez encontrei este poema na internet como sendo atribuído à própria Teresa d'Ávila. E ainda mais, era de uma paróquia qualquer, alguns no mundo. E depois eu tive o cuidado de escrever o e-mail para lá, a dizer que aquele poema tinha um autor, não é? Não era de Teresa d'Ávila, nem era a interpretação que lhe estava a ser dada. Não é? Portanto, para verem como é engraçado esta... pensavam que era ela a falar. Quer dizer, é ela a falar, mas não foi ela que escreveu. Eu é que escrevi. Bem, há bocado a Ana dizia, a vossa professora Ana, dizia que alguns dos meus textos tinham sido traduzidos por outras línguas. Eu trouxe aqui um exemplo traduzido para castelhano. Isto foi para uma revista, para El rostro, aquel rostro. Entre puertas, un veludazo rostro pronuncia. Inmediatamente existe mi espacio. Yo toqué entonces aquel rostro, este rostro, aquel rostro. Conozco las manos en el cuerpo, en el rostro. El toque desfasado, toque, en la casi intimidad de la mirada, un beso. Hoy acaba el dibujo de las letras, dibujo, rostro. Lo pronuncio y tú eres allá. Rozo en el hasta la precisión de la T. Pero lo que queda es la preparación para el beso, que la vocal me coloca. Digo tu nombre, los dientes tocan el labio inferior y ahí comienzo a saborearte. Toda la boca te trabaja. Un sonido resuena en el cráneo. Me manea. José Carreiro. Eu é que mudei para me mueve porque me maneia não é a tradução certa. E então dava-lhe outro sentido que não aquele que está ali. Mas é assim, é um dos problemas da tradução. Como vocês devem saber muito bem. Não é? Tanto que existe a frase que é tradutore, traditore. Né? Tradutor, traidor. Outro poema meu que tem a ver exatamente com o assunto que eu vou falar a seguir, eu vou ser rápido, vocês já estão cansados, que é da reticência ao facto. Da reticência sobre esta ideia, uma senhora, uma professora, Eduarda Mota, fez um projeto que se chamou Más Leituras, aproveitando exatamente esta ideia de que, assim como eu posso escrever mal, ou seja, a minha visão do mundo pode ser uma visão distorcida do mundo, por isso eu estou a escrever mal aquilo que o mundo é, no sentido que é a minha visão distorcida do mundo, por sua vez, ler pode ser também cada um ler à sua maneira, segundo a sua experiência. Uma das coisas que eu disse é que na leitura da poesia contemporânea nós temos que nos implicar, temos que pôr a nossa experiência no poema para ver se conseguimos perceber muito do que lá está. Muitas vezes é imperceptível. E então o que ela fez foi pegar em alguns dos poemas, né, e fazer uma apresentação em eletrónica, portanto para a internet, que vai ser apresentada num colóquio internacional brevemente. Acho que este mês ou para o próximo mês. E então ela pegou em alguns dos meus poemas e depois fez um arranjo, e isto é um storyboard. O que é um storyboard? É, digamos, um guião
um guião por escrito daquilo que vai ser passado depois a vídeo. É o tal poema. Aqui, por exemplo, o poema exigia da parte do espectador, leitor, que preenchesse, ou seja, fosse também autor deste poema que ele reescreveu, e a pessoa tinha que escolher, pronuncia o quê? Tinha 3 opções, e portanto o poema era feito à medida que a pessoa ia lendo. Eu escolhia o verso que melhor achava para cada um daquelas falas de personagens. A Oristes são falas de 2 personagens, 2 amantes. Mas temos este poema aqui em que é um diálogo, em que há alguém a falar. Lá está o travessão, para que não haja dúvida que é alguém a falar. E fala sobre a insularidade, o ser ilhéu, o ser, por exemplo, açoriano. Este poema, como eu estava a dizer, foi aproveitado pela minha colega, e então o que fez foi, passou a chamar-lhe insularidades, reescreveu o poema, em que juntou textos de Natália Correia, nomeadamente o poema Mãe Ilha e o texto de Manuel de Medeiros Ferreira, Ilhas de Bruma. Por exemplo, escreveu assim: à luz gelada do amanhecer, que é um verso meu, da ilha que me deram e eu não quis, é um verso de Natália Correia, toma a direção da praia, a tosca ilhoa, seu gesto queimbre de garça interrompida. Só o vento ecoa mundos na longura. Sim, muitos deixam as ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra e buscam continuamente forma de repousar. Parti para as Índias do meu estranho caso, mas trago um mar imenso no meu peito. Nas veias corre-me basalto negro. Ao pasto e à onda me unirei sincera, para que tudo se represente igual, sempre igual a si mesmo. Como veem, todos nós podemos fazer o mesmo, recriar poemas. Aliás, um dos primeiros exercícios que nós fizemos, que eu fiz na faculdade, no primeiro ano de faculdade, foi ler um poema a partir apenas dos títulos dos poemas de um livro de um autor.